Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue envolvendo nossos corações, nossos espíritos, nossas almas. Boa noite aos irmãos que nos acompanham através agora do YouTube, no canal do Grupo Fraterno Era de Luz. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. E vamos agora, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, rogar para que nos dê força, fé, coragem, para que possamos encontrar aqui nessa casa espírita todo o alento, consolação, medicamento necessário para a cura das nossas dores físicas, das nossas dores morais. O Mestre Jesus e a espiritualidade benfeitora que aqui se encontra nesse momento possam também trazer um bálsamo salutar de alívio das nossas dores, dos nossos problemas, para que tenhamos fé, força, coragem nessa caminhada. Mestre amado Jesus, pedimos que continue nos protegendo e abençoando essa casa espírita que nos acolhe com tanto carinho, continue sendo esse ponto de luz aqui na Terra, a trazer esses ensinamentos valiosos de Jesus, e que possamos ter uma noite abençoada, com muita paz, reflexões e aprendizados acerca dessa doutrina. Continue nos protegendo hoje e sempre, Mestre amado Jesus, e que assim seja. Então, meus irmãos, como agora nós que fazemos a prece inicial e também a prece final, então isso é muito bom, que eu vou ficar com vocês até o final mesmo, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez agradecendo a... Ah, tá. Aqui, ó. Até aqui, né? Pra cá. Tá. Desculpa. Tem que manter aqui por causa da gravação, tá, meus irmãos? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque obterão misericórdia. Estamos nas bem-aventuranças. Então, vamos falar especificamente hoje do sacrifício mais agradável a Deus. Olha que tema interessante. Qual que é o sacrifício nosso, se é que nós fazemos, que mais agrada a quem? Ao Pai. Então, assim, é um tema extremamente importante, profundo, que vem nos convidar principalmente a sermos o quê? Pacificadores. A sermos pessoas que busquem, antes de tudo, o que é a pacificação. Então, quando nós lemos em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, vou pedir licença para fazer só a leitura rápida da passagem, para depois a gente entender a explicação moral, né, que nos é dada. Então, em Mateus nós temos, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Olha que importante. E vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Fecha aspas. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Uma das bem-aventuranças. Então, o que acontece no capítulo das bem-aventuranças? O que significa oferecer no altar? O que significa levar para o altar de Deus, para o templo, o quê? Uma alma purificada, levar ali a oferenda. O que significa isso de acordo com Jesus? Como que Jesus nos explica essa parábola que parece difícil, mas que quando é explicada, ela fica racionalmente possível de ser entendida e de ser praticada. Então, quando ele fala de sacrifício, aqui é o sacrifício dos nossos próprios, o quê? Ressentimentos. Olha que profundo. É o sacrifício dos nossos próprios ressentimentos. É esse que interessa a Deus. É quando nós, querendo entrar nesse reino de paz, de amor, esse reino divino, que já habita em nós, quando nós queremos, né, ter a entrada franqueada para a gente poder ter acesso a esse reino, o que Jesus vem nos falar? Que antes de entrar aqui no reino do céu, você tem que fazer o quê?
reconciliar com o seu irmão. Ou irmãos, né? A depender. Reconciliar em que sentido? Só vai entrar no reino dos céus quando você sacrificar os seus ressentimentos, o seu ego, o seu orgulho. E aquele irmão que você fez o mal, ou aquela irmã que você fez o mal, somente após se tornar o que ali? Pacífico. Buscar a reconciliação, você poderá pedir para estar ao lado do Altíssimo. Não é profundo isso aqui? Isso vem nos mostrar primeiro, logo em seguida vai falar do quê? Como que eu vou me reconciliar? Como que eu vou buscar a paz com o meu irmão? Porque eu vou lá e peço para Deus que eu quero um lugar lá no seu reino. Eu quero ser chamado de cristão, eu quero ser chamado de boa pessoa, de bom espírito. Mas eu esqueço de perdoar. Aí onde vem falar do perdão. Porque a gente pede para Deus nos perdoar, não pede? Pede, né? A gente pede, não pede? Deus me perdoa por pensamento ruim, por ter feito algo errado, por ter ofendido o próprio. E quando nós pedimos perdão a Deus, ao mesmo tempo nós não o quê? Perdoamos aqueles que nos ofendem, nos maltratam, ou de alguma forma nos causam algum transtorno. Seria justa a lei de Deus nos perdoar se a gente não está perdoando? O que vocês acham? Seria justa? Não seria, né? Ah, não, Deus, vamos dizer, Deus vai te perdoar, mas você não perdoa o seu próximo. Teria justiça nisso? Como que eu posso pedir perdão para Deus se eu não perdoei aqueles que estão à minha volta? E que eu ainda tenho alguma raiva, ódio, animosidade contra ele. Não precisa ser explícita essa raiva, né, meus irmãos? Ela pode ser o quê? Geralmente é silenciosa. É o mau pensamento. É quando eu olho, por exemplo, o palestrante, hoje sexta-feira, eu não queria ver o Frederico, mas eu não falo isso. Dentro de mim eu não quero ver ele, mas eu tenho que ir lá tomar o passe. Esse mau pensamento que a gente tem é esse convite que você está fazendo. E nós vamos deixando de lado. Porque nos aprisiona as dores. Perdão, como vem explicado aqui, é o perdão sincero de todo e qualquer o quê? Ofensa. Não é lá entregar para aquele que te ofende o pescoço e ser falso, né? Vamos dizer assim, falar, não, eu gosto de estar, não é isso. É o esquecimento completo do quê, meus irmãos? Das ofensas. É quando a pessoa te ofender, você não retrucar, não revidar. Que a gente tem aquilo, não tem? Vai levar desaforo para casa? A gente ouviu isso quando criança. Tem que devolver na mesma moeda, não é? É? Pode, mas nós vamos ter o quê? Consequências, vocês concordam? E quando ao invés da gente devolver na mesma moeda, nós silenciamos? Você já perceberam que o silêncio desestrutura o ofensor? O silêncio deixa o ofensor sem qualquer reação. Ou muitas vezes ele vai falar, como se diz, brincando com os espíritos. Porque ele está te ofendendo, só que você está tão evoluído, está indo na casa espírita, está entendendo a mensagem, e você deixa o quê? Ele falar. Toda vez que nós queremos pagar o mal com o mal, nós não estamos o quê, meus irmãos? Perdoando. Aí nós estamos agradando a Deus? A ninguém. Nem a nós, nem aquele que nós não perdoamos. Mas o problema não é a pessoa que nós não vamos perdoar. É o ressentimento que nós guardamos onde? No nosso coração. Isso pode trazer o quê? Doenças. Doenças do corpo, morais também. Quando a gente vai tendo ressentimento, ódio, vingança, dentro do coração, a gente vai contraindo doença. Você vai enfraquecendo o seu sistema imunológico, seu sistema nervoso, tudo aquilo que funciona. Ao passo que, ao invés de retrucar, de revidar, de guardar o ódio, você começar a guardar, buscar ter no seu coração o quê? Paz, mansuetude, paciência, humildade, silêncio nas horas difíceis. Aí você vai construindo dentro do seu coração o quê? Paz, tranquilidade e principalmente praticando a caridade. Fora da caridade não há o quê, meus irmãos?
salvação. Não é possível você entrar no reino dos céus tendo contendas com o seu irmão. Irmão, o que a gente fala, que o Evangelho fala, não é só em casa não, hein? Não é só familiar não, é em todos os lugares. É aqui na casa espírita, no local de trabalho, no trânsito. Em qualquer lugar em que a gente vivemos, somos seres sociais, tivemos essas rusgas, o que o Evangelho vem nos convidar? Para com isso. Vai lá e reconcilia. Olha que palavra profunda, vocês concordam? Reconciliar. É reconciliar com Deus. Quando você reconcilia com o irmão seu, quando você perdoa sinceramente, você está reconciliando com quem? Com o Pai. É esse o sacrifício mais agradável a Deus. É aquele que, ao invés da animosidade, da desavença, do ódio, nós vamos buscar o quê? A calmaria. Buscar a calmaria e evitar uma coisa que hoje está em moda, não é? O julgamento do próximo. Como que eu quero perdoar se eu julgo? Eu falo que o próximo é isso, que o próximo é aquilo. Isso é perdoar? Nós estamos agradando a Deus, julgando um dos seus filhos? E aqui entra um ponto importante do ensinamento. Todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados hoje, alguém aqui não é filho de Deus? Alguém se considera aqui não filho de Deus? É possível? Quando eu julgo, desejo um mal para o meu próximo, eu estou desejando mal para quem? O meu próximo. Mas ele é filho de quem? De Deus. Aí eu quero o mal do próximo, mas eu peço para Deus para me dar o bem. Teria justiça de novo? Não tem. É esse o convite. É acabarmos com os nossos ressentimentos. Aquela palavrinha que nos consome, ego, nossa egolatria, nossa vontade, muitas vezes, de ser melhor, de querer devolver na mesma moeda ou até de forma mais violenta, uma simples ofensa verbal, uma simples divergência de opinião, e nós vamos ficando encolerizados, raivosos. Quando aquele que mais sofreu, que nós vimos que foi Jesus, qual foi a reação dele na cruz? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Quer perdão? Exemplo? Eu quero um exemplo de perdão. Nós temos Jesus na cruz. Crucificado, sem praticar nenhum crime, condenado à morte, porque Pilatos disse, não vejo neste homem crime algum. Mas tem que ser condenado. A pena de morte. E lá na cruz, o que ele diz? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de perdão. Aí, como ofensa verbal, a gente já reage igual muitas vezes um animal, já perceberam? Reações que nos assustam, nós mesmos, quando percebemos, quando temos esse tipo de reação. Por quê? Porque o sacrifício mais agradável a Deus é esse. É a reconciliação dos seus filhos. Olha o convite da doutrina, do jeito que é profundo. E essa reconciliação depende do quê? De situação financeira? O que vocês acham? Não. Depende de ser rico, pobre. Essa reconciliação depende da nossa vontade. É aquilo que o Evangelho chama de poder da vontade. Quando você se dispõe a mudar, quando você se dispõe a se reconciliar com todos, você faz. Muitas vezes ninguém vai apoiar, vai falar, aquele ali está aí na casa espírita, está falando de reconciliar. Mas você, quando tem essa vontade, você consegue. E quando você reconcilia, o que você traz para o coração? Paz. Tranquilidade. É uma sensação que cura as próprias células do corpo. Porque você diz para Deus, perdoei, reconciliei, não vou levar adiante a contenda. Não quero nem saber quem está com a razão. Eu vou o quê? Seguir a vida. Para agradar a Deus, para entrar no reino dos céus, não tem outro caminho, meus irmãos. É esse caminho que está aqui nessa doutrina. No capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Porque nós somos misericordiosos. Nós temos misericórdia com o próximo. Nós buscamos entender, no mínimo, a situação do próximo. Vocês já perceberam que quando a gente julga o próximo, nós não temos misericórdia. A gente julga o próximo sem saber da história do próximo. Já perceberam? A gente fica muitas vezes com raiva do próximo sem saber aquilo que ele está passando. Ou a situação que ele está enfrentando naquele momento.
Quando eu falo dessa raiva, eu lembro de uma história, dessas animosidades que nós temos. Essa história é interessante. Essa eu não contei aqui, não. Acho que não. Essa história diz o seguinte: um pai recebeu um telefonema de que o filho tinha acabado de acidentar de carro. Sofreu lá várias lesões, escoriações no acidente. Estava entre a vida e a morte. E esse pai, desesperado, correu até o hospital porque o filho dele estava lá já praticamente entubado, em razão desse acidente de trânsito. E constatou-se ali que ele precisava de o quê? De uma cirurgia urgente para sobreviver. E quando chega-se nesse hospital, era de madrugada, o médico plantonista não estava lá. O médico plantonista não estava lá. Aí esse pai ficou o quê? Enfurecido. Né? Quem tem filho, né, nós vamos aí sentindo a história. Enfurecido, que esse hospital é isso, que é aquilo, que o médico tem que estar aqui, porque ele estava pensando no filho dele, certo? Esse pai ficou muito bravo. Meu filho vai morrer por omissão desse hospital, cadê o plantonista, cadê? Depois de alguns minutos, chega o médico apressado. Que não era o plantonista. Não era o plantonista. O plantonista nesse dia resolveu sair de férias. Chega o médico apressado para atender o filho do pai. E entra ali sem falar oi, boa noite, porque ele já sabia da gravidade da situação. Aí o fato dele não ter cumprimentado o pai já causou o quê nesse pai? Uma ira nele. Olha nós aí. Passou aqui, nem falou oi, nem me cumprimentou. Mas claro, ele precisa salvar a vida do seu filho. E esse médico vai lá, inicia a cirurgia, com toda a equipe, e consegue, com a graça de Deus, o quê? Salvar aquele menino, filho daquele pai. Está lá, já operado, sem risco de vida. E assim que termina a cirurgia, esse médico que não era o plantonista, não era o horário de trabalho dele, ele sai, vamos dizer, apressado do hospital, passa de novo pela recepção, vê o pai, não cumprimenta o pai e sai rápido. E mesmo assim esse pai fala, tá vendo? Mesmo ele tendo salvado a vida. Né? Como disse, mais que obrigação, é isso que o pai pensava? O pai ainda fala, tá vendo? Nem veio aqui me explicar como que foi. Ah lá, esse médico, falando mal do médico. Sabe essa animosidade? Porque a gente julga sem conhecer a história. Aí depois a enfermeira foi acalmar esse pai. E ela foi explicar por que ele estava com pressa, o médico. Por que o médico estava com pressa. Ao mesmo tempo que ela foi acalmar o pai, ela foi explicar por que aquele médico chegou rápido, fez a cirurgia, salvou a vida e saiu rápido sem falar com ninguém. Sabe por quê? Porque ele estava no velório do filho dele. Ele estava velando o filho dele, ele tinha acabado de falecer. E como o plantonista não foi, ele foi chamado, ele deixou o velório do filho, salvou o filho daquele pai raivoso, que mesmo com o filho salvo, estava com raiva, com ódio daquele médico, e a enfermeira disse para ele, calma, ele está com pressa porque ele tem que voltar lá, porque já vão enterrar o filho. E se ele não chegar lá, ele não vê o filho sendo enterrado. E aí? Somos nós? Olha o julgamento que ele faz. Podemos julgar quem quer que seja? Ninguém sabe a história do outro. A gente não sabe o que o outro está passando. Quer dizer, ele velou o filho, deixou de velar para salvar o outro filho, mas mesmo assim foi taxado de tudo isso que a gente falou ali. E não era o horário de trabalho dele. Então essa história é um convite para nós tirarmos de nós esse germe ruim, que é o julgamento alheio. É julgar o próximo sem ter qualquer conhecimento. Não seja errado julgar. Só que quando a gente julga, o que o Evangelho nos fala? Nós vamos ter o quê? As consequências. Porque com a mesma medida que a gente julga, que a gente não perdoa, nós seremos o quê? Julgados. E muitas das vezes, ou quase sempre, quando a gente julga, aquele que a gente julga suporta o julgamento. Só que quando é dirigido para nós, talvez nós não suportamos. Então que sejamos o quê? Caridosos. Busquemos a reconciliação conosco, com Deus e com quem? Com o próximo.
Porque é essa reconciliação que vai nos conduzir para o reino do céu. Essa oferenda que se fala aqui, a explicação moral da parábola, é que para entrar nesse reino dos céus, antes de tudo eu tenho que me reconciliar. Eu tenho que me reconciliar com todos, comigo mesmo. E reconciliar comigo mesmo é lembrar, de forma bem profunda, que dentro de nós já habita Deus. Deus está em nós. Né? Que hoje nós temos uma frase bem usada, principalmente nas casas espíritas, que é o quê? O divino habita em nós. Onde que está Deus? Em nós. Para que eu vou ficar levando briga, contenda, discussão adiante? E aqui a gente lembra de qual vida? Da vida espiritual. Se a gente leva adiante essas contendas, depois que desencarna o negócio, o que lá? Continua, não continua? Processos obsessivos, continua lá no mundo espiritual com isso. E o coração vai o quê? Ficando petrificado. Vai ficando um coração, como se diz, seco. E cabe a quem rejuvenescer esse coração? Só a nós. Esse sacrifício, essa oferenda, é somente nós que podemos domar as nossas más tendências. Ah, mas eu quero levar adiante. Eu gosto de ir até o final. Já ouviram isso? Eu vou porque enquanto eu não mostrar que eu tenho a razão, que eu sou o dono da verdade, eu não sossego. Custe o que custar, já? Quem nunca ouviu? Custe o que custar, eu vou até o final. Nós vamos escolher o que lá na frente? Dores. E o que nos faz ter esses comportamentos? Orgulho. Esse vício, pai de quase todos os outros. Não um pai que ensina, mas um vício que ainda nos prende a esses mundos de provas e expiações. Mas é bom estarmos aqui, não é? Porque os problemas que nos chegam, esse capítulo especialmente que vem falar do argueiro, da trave, né, na próxima semana, começa a nos mostrar que nós temos condições, meus irmãos. É isso que é bonito na doutrina, esse consolo que é interessante. Nós temos condições de superar o quê? Esse orgulho, esses vícios que nos prendem aqui. Porque nós queremos ir para o planeta de provas de regeneração, né? A gente quer, não quer? Ou a gente quer ficar aqui na Terra para assim, eu gosto da Terra, ainda bem que a gente está aqui, né? Porque essa encarnação é boa. A gente aproveita ela para evoluir. Mas se a gente quer ir para um mundo melhor, como que nós vamos para o mundo melhor se eu não conseguir nem perdoar ainda? Como que eu quero alcançar um mundo em que o bem já está escrito na fronte das pessoas, se o mal ainda está enraizado no meu coração? É uma reflexão importante que nós devemos fazer conosco, com aqueles que nos rodeiam e com as nossas atitudes. Porque reconhece-se o cristão por suas o quê? Obras. Né? Sempre falado. As aparências. As aparências, elas podem enganar quem? Os homens. Mas engana lá Deus. Quando a gente desencarnar, tem como a gente esconder? O que vocês acham? Tem? Quando desencarna é desnudo. Nem o pensamento dá para esconder, vocês concordam? Desencarnou, vai tudo, não vai? Aí lá tem jeito de esconder igual aqui? Não tem. Especialmente esse vício da modernidade que a gente fala hoje, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma das coisas que mais desagrada a Deus. Quando a gente fala coisa bonita aqui na frente, quando a gente fala, não, estou me melhorando, estou me tornando uma pessoa. Só que a gente fala tão convincente e por dentro a gente está recheado do quê? De ódio, de podridão, que é normal pelo estado evolutivo que nós temos. É aquilo que Jesus chamava de sepulcros caiados. Lindo por fora, o mármore por fora, e por dentro recheado de inveja, de ódio. Isso leva à hipocrisia, mas a gente esconde aqui, né? Os fariseus fizeram muito isso na época de Jesus. Só que de Deus a gente esconde? É possível esconder de Deus? O que vocês acham? Não tem jeito. Porque quando a gente fala desse capítulo, a gente fala de misericórdia. O que é ter misericórdia? A gente lembra de qual parábola? Quando a gente fala de misericórdia, desse sacrifício agradável a Deus. De fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, de reconciliar com quem quer que seja.
de não ter inimigos. Alguém aqui tem inimigo? Ninguém? Tem ou não? Nós temos inimigos? É bom ter inimigo? O que vocês acham? É bom? E a gente tem orgulho de falar, eu sou inimigo de... Só o jeito de falar, você já não traz uma coisa ruim para você? Como que você vai ser inimigo de um filho de Deus? Não é? Então, quando a gente fala dessa misericórdia, desse capítulo belíssimo que está tendo agora, né, às sextas-feiras, a gente lembra da parábola do bom samaritano. É essa reconciliação que Deus nos pede. É nos colocarmos no lugar do próximo. Né? Quando o doutor da lei, vocês lembram dessa parábola, né? Quando o doutor da lei questiona Jesus, provoca Jesus, né? Jesus, espírito da mais elevada ordem, não ia cair nas provocações dos fariseus, né? Dos poderosos da época. O doutor da lei pergunta para Deus, né? Mestre, qual é a lei? O que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? O que Jesus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Uma resposta simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus ainda fala, vai e pratica isso. Só que o doutor da lei, ele queria cutucar. O que ele insiste? Tá, essa lei eu já sei, que a gente fala que sabe, não fala? A gente está praticando? Saber a gente sabe, não sabe? E a prática? E o doutor da lei insiste e pergunta o quê? Quem que é o meu próximo? É aqui que a gente fala de misericórdia. Quem que é o meu próximo? O meu próximo é só meu familiar? Não. É só o que está na casa de todos. Fraternidade. E aí Jesus vai contar a parábola. Aí ele vem e explica a parábola para mostrar quem que é o próximo. Então conta-se que um cidadão foi roubado, violentado, lá perto de Jerusalém, deixado lá na rodovia. Na rodovia não, na época não era rodovia, né? Deixado na estrada, todo machucado. E os ladrões fugiram. A pessoa ficou viva. Aí vinha passando o quê? Um sacerdote. Lembraram dessa parábola? Vinha passando um sacerdote poderoso da igreja da época. Viu aquele irmão todo machucado, estrupiado, fez o quê? Fez o quê? Olhou e seguiu o caminho. Como se nada tivesse acontecido. Não é meu irmão, né? Não é da mesma religião, vamos dizer assim. Logo em seguida, um publicano foi que passou, olhou, que era subordinado aos sacerdotes. Ele passou, olhou, viu o irmão ferido, precisando de ajuda, o que ele fez? Continuou. E por último, com a graça de Deus, quem que passa? Jesus contando a parábola, né? Quem está passando? O samaritano. Um bom samaritano. Pessoa humilde, que tinha os defeitos, como nós temos. Mas que hora que olhou aquele irmão ali, ele o quê? Teve compaixão. Não conhecia. Mas ele olhou aquele irmão ferido, ele teve misericórdia. Ele lembrou das palavras de Jesus: fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Se eu estou ferido, jogado numa pista, o que você quer ali? Socorro, né? Dá para você escolher quem vai te socorrer? E aí o samaritano teve compaixão. Curou ali o que podia as feridas, transportou esse irmão até uma estrebaria, que chamava na época, como se fosse um hospital, deixou ele lá e ainda falou: todos os custos aqui eu vou arcar, eu tenho que continuar meu trabalho, mas deixo esse irmão para vocês cuidarem, e todo custo eu vou arcar. Aí Jesus acaba de contar a parábola, né? E pergunta o doutor da lei: e aí, desses três, quem que parece que é o seu próximo? Ele tinha perguntado, né? Quem que é o meu próximo? Quem que parece que é o seu próximo aí? O que vocês acham? É o sacerdote? É o publicano? Quem? O samaritano. Esse que se preocupou com a dor alheia. Não que os outros não são filhos de Deus, mas amar a Deus e o próximo como a ti mesmo é amar o quê? Todos os seus filhos. O significado profundo dessa palavra, dessa parábola, qual que é? Amar a todos indistintamente. Eu pensou se você sai aqui e vê um irmão da igreja evangélica ou da católica ali ferido, e você fala, não vou ajudar porque ele não é espírito. Alguém teria coragem de fazer isso? Você vê um irmão ferido, você vai perguntar qual a religião dele? Pouco importa. Até vi aqui no início aqui, muito bonita a frase. A verdadeira religião é aquela que torna as pessoas melhores. Independente de rótulo, de nome, de espírita, de protestante, de evangélico.
E essa parábola vem nos mostrar, é esse sacrifício que Deus espera da gente. Quando a gente tem o quê? Compaixão para com o próximo. Ao invés de julgar, porque a gente muitas vezes vê a pessoa na rua e julga, não julga? Ah lá. Está na rua por isso, deve ter feito muita coisa errada no passado, né? Quem nunca ou falou ou já pensou isso? Ah lá, está sofrendo aí porque fez coisa errada no passado. Isso é julgamento, não é, meus irmãos? Nós estamos tendo compaixão com o próximo? O que importa para a gente? Se ele fez coisa errada ou não? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Atire a primeira pedra quem nunca errou. É esse o convite, essa união que o Espiritismo, que Jesus vem nos convidar. Para olharmos para todos com amor. Para olharmos para todos, independente de qual religião, classe social, opinião pessoal. Olhar para todos como o quê? Irmãos. O mau pensamento, toda vez que a gente dirige o mau pensamento para um irmão, nós estamos fazendo mal para quem? Para nós. Depois queremos entrar no reino dos céus. Só que quando a gente deseja o mal para um irmão, Deus está vendo. Não está? Isso é bom? Deus vai nos castigar? Não, sabemos que não somos castigados, a gente aprende. Mas a vida vai ensinando. A vida vai nos trazendo o quê? Ensinamentos profundos. Não é que o mundo é redondo, vai, gira, gira e cai no mesmo lugar. Se eu acredito na vida futura, estou aqui de passagem, vim de outra vida, estou aqui, vou para outra, o que eu vou fazer aqui para ter uma vida futura boa, com paz, com amor? Vou fazer o bem, vou me reconciliar. Eu quero levar lá para frente desavença? A dor emocional que é isso. Às vezes você não dorme, a inveja é uma das coisas que mais nos afasta de Deus. Porque a inveja ela é silenciosa. Quando a gente fala de sacrifício mais agradável a Deus, a inveja é uma das coisas que nos dá ressentimento. Porque o invejoso nunca tem o quê, meus irmãos? Paz. 24 horas ele está focado. Ou em derrubar alguém, ou em desejar o mal de alguém. Ou em ser melhor que alguém. Enquanto Jesus vem e fala o quê nessa parábola para a gente? Não, deixa sua oferenda lá. Não tenha inveja de ninguém, não. Você tem que ter o quê pelo outro? Respeito. Empatia. Mas se o outro me fez mal, faz uma prece. E se o outro ainda quer o meu mal, continua fazendo prece. Porque a prece nos aproxima de quem? Do Altíssimo. Enquanto que a vingança nos afasta. É só lembrar da oração. Vocês lembram, né, da oração que a gente faz nas preces? É até bom a gente fazer aqui no final. Qual que é? Que seja feita a sua vontade. Perdoai as nossas dívidas. Muito tempo fazíamos automático, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o tema de hoje está dentro da oração, apesar que a oração ela sempre está, né? E nós estamos buscando fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? O que vocês acham? Tem que ser sincero. Nós estamos muitas vezes, na maioria dos casos, buscando satisfazer qual vontade só? A nossa. É o ego que ainda impera em nós. Mas que com essas singelas orientações, com esse capítulo belíssimo de Bem-aventurados Misericordiosos, que possamos, meus irmãos, compreender que não existe outro caminho para alcançar esse reino de paz, de amor, esse reino de Deus que nos espera, se não nos reconciliarmos com nós mesmos, com o nosso coração, com a nossa consciência. Quantas vezes já falamos aqui do tribunal da consciência? Quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência apita. Quando a gente faz o mal, ela apita. Mas quando a gente faz o bem, ela também apita, não apita? Não é mais gostoso? Não é melhor? Porque nós fomos criados para o bem. O bem é de Deus. O mal é criação de quem? Do homem. Porque senão teria contradição. Se Deus criasse o mal, ficaria estranho, vocês concordam? Não teria coerência, ele não seria justo, ele não seria bondoso, não seria misericordioso. Então, que busquemos fazer que esse mal saia de nós. Ah, mas eu vivo num mundo de guerra, de provas e expiações, onde só coisa ruim acontece? Será? Não.
A maioria das coisas boas, o que acontece para a gente, a maioria é coisa boa. Todos estarmos aqui reunidos hoje. Vamos buscar ter essa força para agradar a Deus, não no sentido das aparências. Eu vou na casa espírita, eu me tornei uma boa pessoa, é importante. Mas buscar agradar a Deus de forma o quê? Sincera, com sentimento. Olhar para dentro de nós, ver que somos pessoas com defeitos, com imperfeições, e que o primeiro caminho é o quê? O arrependimento. Espia, repare, todo o mal que nós fizemos para o próximo, vamos buscar o quê? Reparar. Porque nós já fizemos mal para o próximo. Já percebeu quando você pede desculpa para alguém, de forma sincera, o tanto que faz bem isso? Quando você vê que você errou, você ofendeu a pessoa, ou que você foi grosso com a pessoa, e você vai lá e pede desculpa. Ela pode até não aceitar da forma que você espera. Mas quando você pede com sinceridade, isso não faz bem para o coração? Você não dorme mais tranquilo? É isso que vem falar esse capítulo. Esse sacrifício mais agradável a Deus. Sacrificar os nossos ressentimentos. Que eles fiquem para trás. Que possamos ser esse ser humano novo. Esse ser humano que está mais preocupado com a pacificação. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus. Né? As bem-aventuranças de Mateus são belíssimas. Mas essa principalmente. Deixar a tua oferenda para entrar no reino dos céus. Em que sentido? Deixar todo sentimento de raiva, de ódio, de vingança para cá. Porque senão o reino dos céus não vai abrir, por enquanto. Mas você vai ser condenado eternamente? Sabemos que não. Não existe pena eterna. Aí nós vamos aprendendo. Aí a vida vai ensinando. A professora, né, que é a vida. Aí nós vamos o quê? Aprendendo até o momento em que a gente tem o despertar do senso moral. E percebe que todos esses sentimentos falados aqui, que está no Evangelho, nesse capítulo, esse item, todos eles ainda, enquanto imperam, habitam em nós, nós não conseguiremos reconciliar. Mas que para ter essa reconciliação só depende também de quem? De nós. Não é o próximo que vai fazer a gente reconciliar. A casa espírita ajuda. E aqui é falado isso. Qualquer sentimento de animosidade, de raiva, resolve. Não fica guardando. Então é com essas palavras, meus irmãos, com esses ensinamentos, que nós vamos sempre pedir a Deus força, fé e coragem, para termos a humildade de reconhecermos os nossos ressentimentos e buscarmos essa reconciliação, primeiro com a gente, depois com Deus, e também com quem, principalmente? Com o próximo. Porque senão o reino de Deus ainda não estará aberto enquanto tivermos essas rusgas, esses sentimentos maus, vingativos, com quem quer que seja, com todos, familiares, na casa espírita, no trabalho, indistintamente. Perdoar quantas vezes forem necessárias. 7, você lembra daquele ditado? Perdoar quantas vezes? 7. 70 vezes 7. O que significa? Perdoar de forma incondicional. É esse o caminho que nós devemos trilhar. É esse o caminho que vai nos conduzir para esse reino de paz, de amor e principalmente para termos um dia a condição de espírito puro. Jesus continue nos abençoando hoje e sempre e que tenhamos um final de semana de muita paz também. Jesus abençoe. Então, seguindo aqui as novas regras, com muito prazer, vamos então fazer a prece final para depois iniciar o trabalho do passe. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nos conectarmos com essa espiritualidade benfeitora que está aqui nos curando, nos medicando, e agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos é concedida desses ensinamentos do Evangelho, agradecer por essa casa, por todos os trabalhadores que aqui estão, os que não puderam vir, os familiares também que não puderam comparecer, que todos recebam, nesse momento, a bênção necessária para a proteção do seu corpo, do seu espírito. Todos nós, nesse momento aqui, encarnados e desencarnados, também possamos receber esse medicamento preparado para todos nós, para que tenhamos a tranquilidade, o alívio das dores físicas, o alívio dessas dores morais,
que essa doutrina espírita continue nos esclarecendo, continue nos mostrando o verdadeiro caminho que conduz ao teu reino, Mestre. Mestre amado Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que vós mesmo nos ensinastes. Vamos finalizando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Assim seja. Então, boa noite a todos, meus irmãos. Excelente final de semana. Que Jesus continue nos abençoando.